Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. No 10º item, participar de projetos sociais. Objetivos dessa técnica: desenvolver a responsabilidade social, promover a cidadania, cultivar a solidariedade, expandir a capacidade de trabalhar em equipe, trabalhar os temas transversais, a educação para a saúde, para a paz, para os direitos humanos. Levar os jovens a se comprometer com projetos sociais é a 10ª técnica pedagógica que proponho. O compromisso social deve ser a grande meta da educação. Sem ele, o individualismo, o egoísmo e o controle de uns sobre os outros crescerão. Participar de campanhas de prevenção contra a AIDS, drogas, violência, combate à fome, pode contribuir para que os jovens sejam saudáveis psíquica e socialmente. Como vimos, eles amam o veneno do consumismo e o prazer imediato. Muitos só se importam consigo mesmos, mas, reitero, eles não são culpados. Há milhões de imagens gravadas na sua memória consciente e inconsciente que os controlam sem que percebam. Na realidade, todos somos vítimas do sistema que criamos. Estamos cada vez mais perdendo nossa identidade, nos tornando uma conta bancária, um número de cartão de crédito, um consumidor em potencial. A minha crítica tem fundamento. O sistema social infiltra-se na caixa de segredos da personalidade, escasseando a produção de pensamentos singelos, tranquilos e serenos. Em pesquisa que realizei com cerca de 1.000 educadores sobre a opinião deles relativa à qualidade de vida dos jovens, os resultados foram espantosos. Eles consideram que 94% dos jovens estão agressivos e 6% tranquilos, 95% estão alienados e 4% se preocupam com o futuro. Para onde caminha a educação? Jovens que fazem a diferença. Os jovens que são determinados, criativos e empreendedores sobreviverão no sistema competitivo. Os que não têm metas nem ousadia para materializar seus projetos poderão viver à sombra dos pais e engrossar a massa de desempregados. Jovens desqualificados intelectualmente prejudicam o futuro de uma nação. Porque a riqueza das nações sobe e desce? Porque as riquezas familiares não duram até a 3ª geração? Por causa do material humano. Precisamos qualificar nossos filhos e alunos. Eles devem sentir-se importantes na escola, precisam ser treinados a ser líderes, devem participar das decisões familiares, como a compra de um carro, o roteiro das viagens, a ida a restaurantes e até o orçamento familiar. Precisam aprender a fazer escolhas, assim aprenderão uma dura lição. Toda escolha implica perdas e não apenas ganhos. A síndrome SPA deixa nossos filhos agitados, elas detestam rotina e por isso reclamam que não tem nada para fazer. Eles têm muito para fazer, mas a rotina exaspera a ansiedade. Se os engajarmos em projetos sociais, suas vidas darão uma guinada. A emoção deles será estruturada, o pensamento aquietado e de quebra aprenderão a importância de servir. Como poderão subir no pódio se desprezam o treinamento? Como brilharão na sociedade se não têm conexão com ela? Considerar nossos filhos e alunos apenas como receptores de informações e consumidores de bens materiais é uma afronta à inteligência deles. Precisamos formar jovens que façam a diferença no mundo, que proponham mudanças, que resgatem seu sentido existencial e o sentido das coisas. Uma das causas que levam milhões de jovens a usar drogas, a ter depressão, a ser alienados e até pensar em suicídio é que eles não têm sentido da vida, nem engajamento social. O tédio os consome. Por isso, numa atitude insana, eles partem para o uso de drogas, como tentativa de aliviar a sua ansiedade e angústia, não apenas para saciar a sua curiosidade. Muitos jovens usam drogas como antidepressivos e tranquilizantes. Infelizmente, essa atitude os levam a viver na mais dramática prisão, o cárcere da emoção. A educação não precisa de reforma, mas de uma revolução. A educação do futuro precisa formar pensadores empreendedores, sonhadores, líderes, não apenas no mundo em que estamos, mas no mundo em que somos. Então, assim, nessa questão de trabalhar com o social, foi a minha bandeira a vida inteira enquanto professora. Sempre trabalhei isso.
desde quando eu iniciei, que eu procurava levar minhas crianças a asilos, né, abrigo de idosos, abrigo de crianças, levar em alguma casa carente, a gente fazia rateio, cada um trazia um alimento, fazia a cesta básica, levava na casa de uma família. Então, eu sempre fiz movimentos na sala de aula de forma que todos participassem para ajudar o próximo. Começa com coisa simples, pequena, básica. Como eu falei, cada um traz lá um sabonete, um óleo, um açúcar. Você monta uma cesta e entrega aonde houver necessidade. Você começa desse jeito. Às vezes, onde há necessidade, até o próprio aluno da sala de aula que está passando por um perrengue. Depois que você amplia isso, aí é uma partida de ida sem volta. Aqui em Itaquá eu era atuante na Casa da Criança, que é um abrigo de criança. Eu era atuante na Casa Bezerra de Menezes, que é um abrigo de idosos. Eu era atuante no ITJM, que é em Suzano, na AMAI, em Suzano. A gente começou a passos de tartaruga e quando vi, eu estava lá dentro. Eu levava meus alunos para fazer apresentações de música, teatro, dança, poesia, vídeos, né? A gente fazia uma série de coisas assim na apresentação, uma apresentaçãozinha de 1 hora, 2 horas no máximo, e levava alegria. Eu falava para os alunos, a gente não vai para trazer tristeza. Então, vocês não vão para dar ouvido às pessoas. O meu trabalho não era esse. Tem pessoas que vão no abrigo de idosos, de criança, para dar ouvido aos problemas que eles têm, a choradeira, a lamentação, as histórias. Criança não tem estrutura para isso. Então, como eu trabalhava de 1º a 5º ano, eram crianças. Criança não tem estrutura para ficar ouvindo o problema dos outros. Isso pode fazer mal à criança. Então, para não fazer mal, a gente levava alegria. Fazia apresentações, fazia dinâmica, né? Levava o professor de educação física junto, levava bandas, eu levei a banda da GCM, levei o coral da Polícia Militar, fazia parcerias com outros órgãos para que um suprisse o outro, né? Então, eu acabava fazendo um engajamento social muito grande com o meu trabalho. Pessoas de várias áreas, de vários tipos de trabalho, se juntavam para fazer palestras para os meus alunos. E depois a gente tinha troca. Os meus alunos, no final, faziam um encerramento de projeto homenageando essas pessoas, dando presentes, fazendo música, teatro, apresentações no final do projeto para honrar, para agradecer a participação das pessoas durante o projeto. E a gente tinha uma mania de toda palestra ou apresentações, a gente fazia o abraço de urso. Então, os meus alunos iam até aquelas pessoas, se juntavam todos e davam um verdadeiro abraço de urso, todos juntos naquela pessoa. O abraço de urso mais lindo que eu vi foi dentro do quarto BAEP, onde todos os policiais que estavam presentes, que devia ter em torno de uns 50 policiais, todos eles foram abraçados pelos meus alunos, se abraçaram eles, né, os policiais, e os meus alunos por fora abraçando eles. Então foi um abraço de urso assim que me marcou demais. Além de ir em locais da área social, como eu falei, abrigos, a gente ia em quartéis. Então a gente fazia trabalho com os policiais, dinâmica, música, teatro também voltado para os policiais, trabalhando valores, princípios e valores em todos os lugares onde a gente andava. Então, além do aluno se reconstruir enquanto aluno, enquanto pessoa, se sentindo fortalecido por aquela energia que movimenta, que é o amor, e a gente ainda abrigava outras pessoas nesses projetos, envolvia pessoas. Né? Como eu já falei aqui uma outra vez, tem aluno meu que deixou de fazer uma besteira, queria sair de casa porque os pais estavam brigando, mas quando chegou na esquina viu o GCM passando, falando, não posso fazer besteira. O meu amigo tá ali na esquina e se eu fizer qualquer besteira eu vou deixar ele triste, ele vai vir me dar bronca, vai ficar chato, né? O cara que teve na minha sala de aula falando, não usa porcaria, me vê usando. Então, ele tá ali, eu não posso fazer. Uma outra que entrou numa loja falou, ai, professor, eu encontrei a Solange e tal, e ela é dona da loja da Balduco, e eu comprei uns docinhos lá, ela não lembrou de mim, porque é muita gente, né?
Mas eu lembrei dela, então os meus alunos começaram a ir lugares que eles encontravam os palestrantes. Diversos tipos de profissões diferentes, locais diferentes, mas os alunos passavam e falavam, eu vi. Eu lembro que teve um episódio uma vez, eu tomando banho, meu telefone tocando. Falei, meu Deus do céu. Aí eu saí debaixo do chuveiro e eu, o que foi? O que aconteceu? Por que essa loucura toda de ficar ligando? Aí a minha aluna, liga a televisão, professora. Corre, professora, liga a televisão. Eu falei, mas pra que, menina? Liga a televisão que a senhora vai ver. Eu não lembro agora se ela era sargento, cabo, né? A Françoso tá na televisão, professora. Aí eu lembro o nome da policial, Françoso. Mas o que tem a ver? Ela tá lá na... Professora, a gente conheceu ela deu capacitação pra gente, ela que recebeu a gente lá no grupo A, que é professora, ela tá na televisão, corre pra senhora ver. Então, assim, quando um aluno liga para você, todo feliz da vida, porque aquela pessoa que tá lá na mídia é aquela pessoa que esteve com ela na sala de aula, pensa a autoestima que esse aluno tem. Pensa a alegria que ele tem de viver, de conhecer pessoas importantes. E a Françosa não era aquela pessoa, né, eu sou a tal. Não, uma pessoa simples, humilde. Mas ela fez um bom trabalho com a minha turma. E aí ela aparecer na televisão como a primeira policial, eu acho. Não lembro bem, que já tem muitos anos, mas creio que ela foi uma das primeiras policiais femininas dentro do grupo Águia, né? Então é tido um lugar praticamente masculino de ter uma policial feminina. Então, a aluna quis dizer o quê? Eu conheço uma pessoa importante. Então, eu também sou importante. Uma vez eu estava tentando parceria com aquele, acho que é capitão Hamilton que fala, um que tem um helicóptero, fazia um trabalho lá com o Datena, né? E a gente conversando bastante pelo Face, fechando parceria para ele vir. Fui no Corpo de Bombeiros, pedi a quadra do Corpo de Bombeiros para ele vir de helicóptero e pousar lá para a molecada filmar, que está perto do comandante. É comandante, não é capitão. Comandante Hamilton, né? Aí estava tudo fechado, com o Corpo de Bombeiros estava fechado um almoço junto com ele e a tropa toda lá no quartel, para depois a gente ir para nossa escola. Na escola ele dá uma palestra, ele falou que tinha revistinha, que ele ia doar para as crianças, estava tudo bonitinho, redondo. E eu, besta, falei para os meus alunos. Falei, vocês não sabem quem é que vai vir o comandante Hamilton, não sei o quê, fiz aquela propaganda toda. Esse homem não veio. Esse homem me enrolou e não veio. Gente do céu, esse é o cuidado que a gente tem que ter, que na época eu não tive. Eu falei demais, as crianças ficaram empolgadas demais e não aconteceu. Precisa ver a carinha que eles ficaram. A tristeza, o oposto daquilo que eu queria ter feito, eu queria trazer alegria, motivação, o aluno não podia faltar na aula, porque o comandante ia vir a qualquer momento, eu não falava o dia, eu falava a qualquer momento ele está chegando, vai chegar de helicóptero, hein? Nós vamos ter que ir lá buscar ele, lá no Corpo de Bombeiro, nós vamos almoçar lá no Corpo de Bombeiro, vai ser o dia, então vocês não podem faltar. Eu trouxe os alunos tudo para a sala de aula, tinha aluno que estava faltando para caramba, não faltava mais. Terminou o ano e o homem não veio. A minha cara ficou como? Então, quando a gente vai trabalhar as emoções de criança, né, através de parcerias, através dessa questão do mão na massa no social, a gente tem que tomar cuidado quem é a pessoa que está lá do outro lado, se ela realmente está envolvida ou não. Teve um caso que a gente estava fazendo um encerramento de projeto, era um projeto voltado para a área da segurança. Então, eu envolvi desde escoteiros até a polícia militar. Então tinha pessoal da rota, tinha pessoal que era daqui da operacional da nossa cidade, tinha GCM, tinha o pessoal que era do acabei de falar, os meninos, os escoteiros, de vez em quando dá esses espasmos aí, os escoteiros, então tinha vigia da escola, tudo que era a área da segurança que eu pude juntar naquele momento, estava envolvido no trabalho. Aí eu encontrei o Face do Coronel Telhada. Entrei no Face dele, na época ele era comandante da rota, ele estava para se aposentar. Entrei no Face dele, não sabia se era ele ou não que ia responder, porque geralmente tem alguém que administra Face, não é bem a pessoa, né? Mas quando eu entrei em contato, falou, pois não, professora,
o que a senhora deseja? Eu falei assim, olha, coronel, eu tratando como se fosse ele. Eu não sabia se era ou não, né? Mas eu tratando como se fosse ele. Olha, coronel, estou fazendo um projeto voltado para a área da segurança e tal. E eu citei a rota aqui e tudo, mas eu não tenho um policial da rota que venha no encerramento do projeto. Nós trabalhamos vídeos, nós trabalhamos à distância, né? Mas pessoalmente mesmo eu não tive nenhum policial da rota aqui. E o senhor, querendo ou não, é o comandante da rota. Eu sei que é querer demais, mas se o senhor pudesse vir no encerramento do projeto, tem uma partezinha que a gente vai estar homenageando principalmente o senhor, porque o senhor é uma grande referência enquanto policial. O coronel falou assim, só me fala a data e o horário, eu vou ver o que eu posso fazer. Falei, ele não vai fazer nada, né? O outro que falou, não fez, esse daí desse jeito, então não vai fazer nada. Passado algum tempo, coronel, vai ser tal dia, tal hora. O senhor vai poder participar, posso colocar o senhor aqui na lista, posso fazer a homenagem para o senhor vem, porque se a gente faz homenagem, o participante não vem, a criança fica triste, né? Pode contar comigo, professora. Nesse dia, nesse horário, eu vou estar aí. É a escola toda que participa ou como que é? Eu falei, não, é só a minha sala. Eu trabalho só com os meus alunos. Ele falou, não tem problema não. Quantas crianças são? Eu falei, 35, eu acho que eu tinha na época. Ele falou, não tem problema não. Eu vou pelos 35. Eu falei, não, tá bom. Porque geralmente quem é uma pessoa mais conhecida, eles querem ter muita gente. Eles querem se mostrar, né? Quer ser estrelinha. Eu falei, ele vai vir nada, para 35 crianças só. Ele não vai aparecer, ele vai ganhar o que com isso? Ele não vai vir. No fundo, eu sempre achei que o coronel não fosse me ajudar. Aí no dia do encerramento, um dia antes, eu confirmei com ele tudo, eu estarei aí, professora, pode ficar em paz. Tá bom. Ensaiei as crianças para fazer uma homenagem especial só para ele, dentro da rota, tal, aquela coisa. Falei, mas já avisei até as crianças. Falei, olha, pode ser que ele venha, pode ser que não. Porque eu já fiquei com medo, já tinha acontecido um negócio com o Hamilton, né? Pois na hora e no dia marcado ele apareceu. Eu não me aguentava em pé. Você vai falar, que besta. Não, eu não me aguentava em pé. Eu sempre admirei o Coronel Telhada desde a minha adolescência. Eu acompanhava todos os artigos que ele escrevia no Notícias Populares, um jornal horrível, mas os artigos que ele escrevia eu lia. Eu sempre acompanhei ele passo a passo da sua carreira enquanto policial, seu lado família, seu lado religioso. Eu acho muito interessante a vida do coronel. Ele é um cara muito inteligente, muito educado. Então, e ele tem aquela postura de policial. O policial raiz é aquele cara ali, né? Ele começou a filmar, mostrar a rota, como é que era. A rota estava destroçada na época quando ele pegou. Todos os policiais eram aquartelados, não podiam sair, não podiam agir, não podiam fazer nada, estava tudo amarrado. O coronel chegou, ele transformou o quartel, ele propagou notícias da rota, ele colocou a rota na mídia de novo. Tá aqui, é para respeitar. Né? Nós temos a melhor polícia do estado de São Paulo e é a rota. Todos são muito bom, muito bom. Todos. Mas não tem para ninguém quando se fala de rota, gente. É o modelo. É um modelo para qualquer outro batalhão. Né? Até outro dia, conversando com um amigo que está na reserva da rota, ele falou assim, ali não tem como o cara ficar. Se o cara não prestar, ele não fica. Tem porcaria lá dentro? Tem, mas lá ele tem que se comportar. Lá não tem brecha. Então, assim tinha que ser em todos os lugares da área da segurança deveria ser assim. Não tem que ter brecha para coisa ruim, para pessoa ruim, para gente que não tem a índole da área da segurança. E o coronel, ele despertou isso em mim. Eu sempre fui muito baba-ovo da área da segurança. Eu gosto do militarismo, eu gosto de ver a organização, a disciplina, os valores que tem dentro de um quartel. Eu acho que se eu não fosse professora, eu ia ser polícia, porque eu gosto muito do negócio. E aí, quando vê, o coronel chega. Eu falei, na hora que esse homem chegar aqui, se ele vier mesmo, vai vir cheio de escolta, vai vir um monte de homem junto. Entrou ele e o segurança dele. 2 pessoas. No carro, eu acho que deve ter ficado mais 2 para cuidar do carro dele. Porque ele é perseguido também, tem uma situação aí mal resolvida com bandido, né, que vive querendo matar ele. Mas foi o mais que ele trouxe. Se é que tinha 2 no carro, que eu não lembro. E tinha um com ele na minha sala de aula. Ele falou, onde vai ser, professora? Eu falei, na minha sala de aula.
Fechei a porta, tinha lá dentro da minha sala 80 pessoas, porque eu não podia fazer projeto na escola. Eu ia atrapalhar o andamento da escola. Então, não podia fazer no pátio, não podia fazer na quadra, não podia fazer em lugar nenhum. Ninguém me apoiava na escola. Então, abri a porta da minha sala, na minha sala de aula mando eu botei ele lá dentro da sala. 80 pessoas. Quando o comandante do 35º daqui de Itaquá soube, aí ele quis vir. Até então ele não botava fé no meu trabalho. Isso acontece quando você trabalha com social. Você está trabalhando com soldados, com cabos, com sargento, e quando vê aparece o comandante, que não te deu bolo no projeto inteiro, que não te atendeu, que não te ajudou em nada, mas ele quer aparecer na fotinho. Então, trabalhar com social tem isso. Se você pegar para trabalhar os seus alunos com o social, você tem que deixar bem determinado: eu estou trabalhando com o social. Você vai me ajudar? Não? Então você não participa de nada. Eu ia na Secretaria de Educação toda vez que trocava de secretário. Chegava lá, muito prazer. Meu nome é professora Patrícia, eu trabalho com projeto, eu trago pessoas de fora na minha sala de aula, eu faço encerramento de projeto na minha sala de aula. A única coisa que eu quero da secretaria, não me perturba. Vocês não me perturbando, não barrando o meu trabalho, tá tudo certo. Se quiser sair na fotinho lá no final, beleza. Se quiser me ajudar, eu preciso de um ônibus, pelo menos um ônibus, porque cada ônibus que eu pagava para tirar minhas crianças daqui, levar para quartel, levar para museu, levar para qualquer parque, a título de trabalho, não de passeio, os pais não tinham condições de pagar, eu tirava dinheiro do meu bolso. Cada ônibus que eu paguei para sair da sala de aula foi R$ 850, os últimos. Eu não me arrependo de fazer isso, mas só não quero que me perturba. Se ficar me perturbando, tudo quer vir, a secretaria tirar foto, tudo a secretaria quer que o nome dela esteja lá estampado, esquece. Meu trabalho é meu. Nem eu quero que coloque meu nome nas coisas que eu faço. Eu falo que tudo que eu faço, na verdade, quem realiza é a criança, então não é meu, é a criança que está fazendo. Então, trabalhar com coisas que vocês querem fora da sala de aula vai trazer problema. Por isso que tem muito professor que não quer. É baba, é bibobu na lousa e já está de bom tamanho. Porque gera melindres, gera aquela coisa do eu sou o prefeito, eu sou o governador, eu sou o vereador, né, do bairro. Vai aparecer um monte de oportunista no meio. Eu tive aqui em Itaquá 2 secretários de educação bons. Pensa em 2 pessoas maravilhosas que subiram no cargo de secretário de educação e falaram: eu estou do seu lado porque você precisar. Tive 2 em 23 anos de serviço. O resto só queria foto. O que você fizer, você tira foto e manda para nós. Ou então eu vou mandar o pessoal da secretaria, da comunicação para tirar foto. Aí aparecia em jornalzinho de Itaquá: a Secretaria da Educação desenvolve projeto social, projeto não sei o quê. A Secretaria da Educação foi até o quartel da rota. Teve uma que o erro foi tão grande que eles colocaram no jornal: a secretaria promoveu uma excursão até o batalhão a secretaria não, a escola estadual fulana de tal, e a minha era municipal. A escola estadual foi até o quartel da rota. Eu falei assim: nossa senhora, eles estão puxando sardinha para eles, mas eles nem veem que são municipal e escreveram estadual aqui. Tamanho era o desespero deles para aparecer em notícia. Então, quando o professor se habilita a trabalhar no social, ele está abrindo a porta da sala dele, mas ele está abrindo para trazer coisas boas para os seus alunos. E vai haver oportunistas que estão por trás desse professor, que às vezes não ajudam ele em nada e querem sugar. Eu fiquei mal vista por isso, porque eu sempre falava: da minha porta da sala para dentro, ninguém pode colocar o dedo, ninguém pode mandar aqui a não ser eu. Você, qualquer coisa, você manda aluno para a direção. Eu mandar aluno para a direção? O pior castigo do aluno é ficar na sala de aula se ele está dando problema. Então é aqui que ele vai ficar. O problema é meu e ele vai ficar aqui. A não ser em caso de agressão, violência, que 32 anos de serviço, alguns episódios teve. Minha sala também não era assim.
100% perfeita. Tinha os entraves, tinha aluno que chutava a carteira, tinha aluno que cuspia, batia no colega, né? Principalmente no começo de aula, muito chorão, porque quer a mãe. Nesses casos, assim, tá atrapalhando os demais, então eu sou obrigada a tirar. Mas quando eu vi aqui um pega meu ali, né? Ô, fulano, vamos colocar o espírito no lugar de novo aí ou não? Esse meu jeitinho meigo de ser? No instantinho o cara colocava o espírito no lugar outra vez. Então, era muito difícil eu abrir a minha porta para poder falar, ô, me ajuda aqui. Quando eu pedia ajuda, era algo que eu realmente não conseguia fazer. E graças a Deus, muito, né? 90% das coisas que vieram para mim, eu dei conta sozinha. Porque não dava para confiar na equipe que eu tinha. Trocava de coordenador o tempo todo. Trocava de diretor e de vice-diretor o tempo todo. Supervisor ficava passando pelas escolas, oi, 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 cafezinho, cafezinho. Ajudar que é bom nada. Então eu não resolvia nada com o pessoal de baixo. Tudo que eu tinha que resolver eu ia direto na secretaria. E como eu não tinha muito o que resolver na secretaria, eles me viam lá uma vez a cada 4 anos. Trocava o secretário, eu ia lá, oi, muito prazer, meu nome é professora Patrícia, tal, eu quero fazer isso, isso, isso. Dá para me ajudar ou não? Se der para me ajudar, teu nominho vai embaixo. Se não der para me ajudar, então eu faço sozinha, porque meus R$ 850 quem tá dando sou eu. Então eu não quero secretaria lá embaixo, não. Eu trabalho para a secretaria, a instituição, mas não para as pessoas da secretaria. Eu não trabalho para o prefeito, eu não trabalho para o vereador, eu não trabalho para o supervisor. Eu trabalho para a entidade chamada prefeitura. Eu passei no concurso da prefeitura. Então, eu sou da prefeitura, mas eu não sou do prefeito e dos outros que estão lá. Ah, mas é uma questão hierárquica. É e não é. Porque quem está lá é passageiro. Se eu fosse pela mente dos diretores que passaram na minha escola, eu estava enlouquecida. Um vinha e falava, coloca o livro assim. O outro vinha, coloca o livro assim. Você estava começando a pegar o jeito de deixar o livro assim, mudava lá o diretor, não, mas eu quero que ele fique assim. Sabe? Então eu não ia pela cabeça dos outros. Ah, não, eles querem me deixar doida. Ora você vai colocar lá observações sobre o seu aluno no diário. Daqui a pouco, o diário não é feito para isso, não pode colocar observação, faça ficha do aluno. Daqui a pouco, não faça ficha do aluno. Conversa só na sala de aula, porque tudo aquilo que você escreve pode se tornar um elemento contra você. Então, cada um vinha e dava um pitaco. Aquilo que era de documentação, eu fazia conforme eles mandavam. Tá. Mas a minha prática pedagógica, ninguém mandava. É o que eu quero e acabou. É o que eu sei que vai dar certo e eu vou fazer. E não quero ninguém se metendo. Se der certo, parabéns, professora. Se der errado, parabéns, professora. Eu sabia que eu corria esse risco. Mas eu ia consciente. Então, trabalhar com o social, trabalhar com projetos sociais é maravilhoso. Mas tem o outro lado. A perseguição política, a perseguição dos que se dizem ser superiores a você, nem que seja momentâneo, a perseguição do próprio grupo docente. Você não pode colocar lá um cartazinho lá, uma poesia que foi desenvolvida dentro de um quartel, falando sobre polícia. Você não pode colocar um cartazinho desse no pátio da escola, porque os outros que não tiveram a mesma oportunidade estão sendo discriminados. Aonde que está sendo discriminado? A oportunidade é para todo mundo. Toda vez que eu fazia reunião, eu falava assim, ó, tá aqui o telefone do contato. E eu tô fazendo, se você quiser, vai lá e faz também. Aí o outro não queria fazer. A discriminação era minha? Então eu quebrava o pau contra isso. Falava, não, eu não vou deixar de dar para os meus alunos porque os outros não querem dar para os seus. Eu atravessava a rua, eu pagava geladinho para todo mundo, eu pagava doce para todo mundo. Aula de matemática, vamos lá, eu dou R$ 1 para cada um. O que vocês podem fazer com R$ 1? Eles tinham que fazer a comprinha deles lá. Aí vinha lá dentro, você tá levando os seus para comer doce, os nossos não estão comendo. Falei, você quer que eu dê para a escola inteira? Cada sala tem seu professor, se quiser vai lá e faz. Então a gente tem as perseguições, inclusive do corpo docente. Os meus alunos, eles eram tão, assim, diferentes, graças a Deus, que toda vez que eles percebiam que eles iam ganhar alguma coisa e que aquilo poderia diminuir o colega da outra sala,
deixar o outro colega triste porque ele tem e o outro não tem, eles pegavam as coisinhas que eles ganhavam, colocavam dentro da mochila e só abriam em casa. Ah, não, professor, a gente guarda tudo aqui porque aí os outros não vêm, não tem dor de cabeça. Os alunos tinham uma cabeça melhor do que o dos próprios professores da escola. Uma reunião que eu participei, que a diretora era muito louca, surtada, ela falou assim, daqui por diante na minha escola ninguém vai fazer nada diferente, todo mundo vai fazer tudo igual. Eu olhei para a cara dela e falei, tá, os alunos são todos iguais? Dá para fazer tudo igual? Eu sou a favor da escola cívico-militar, mas dentro de um conceito de os militares vão administrar a escola. Porque a administração militar, ela é necessária, ela precisa acontecer. Tá cheio de gente usando droga dentro da escola, transando dentro da escola, a promiscuidade, a drogadição tomou conta das escolas. Militar administrando uma escola, disciplina, organização, valores e princípios, acabou a bagunça. A formação do professor tem que ser estruturada dentro de limite, dentro de disciplina. A formação do professor tem que ter militares no meio. Vai conversar com os militares que são comandantes, para ver a mentalidade desse pessoal. São super mega inteligentes. E seguiram regras. Então precisa de regra. O professor acaba se tornando burro. Ele vai para a sala de aula, fecha aquelas 4 paredes, o cara não consegue desenvolver nem o babebi-bobu. Se torna burro. Ah, mas o cara não forma outras profissões? Forma. Mas olha as outras profissões aí, os prédios caindo, a tesoura sendo guardada na barriga de alguém numa sala de cirurgia. Olha como é que nós estamos chegando. Olha a formação desses professores atuais, como é que estão sendo. Agora professor é babá, agora professor é médico, agora professor... Pô. Não, professor tem que ensinar. A disciplina, português, matemática, história, geografia, tem que ter a sensibilidade de saber como que está a vida do seu aluno, tem que trabalhar contextualizado de acordo com o seu aluno, tem que ser humilde, tem que ser resignado diante de algumas situações que ele não pode mudar. Mas, a princípio, o professor tem que ser disciplinado. O próprio professor não é disciplinado, o cara vai lá, come pão, como eu já falei para vocês aqui, come pão na sala dos professores e larga o miolo em cima da mesa. Depois quer que a sua sala de aula fique limpa. Como? Se nem ele sabe fazer isso. A direção da escola sempre compra cortina. Todo ano compra cortina nova. Eu chegava na minha sala, a cortina estava toda enrolada, jogada para fora da janela. Pô, chuva, areia, sol, batendo naquela cortina toda enrolada para fora da janela. O que adiantou aquela cortina então? Então, o professor ele precisa de ter regras, direção tem que ter regra, tem que ter disciplina. Quando você tem disciplina, as coisas começam a caminhar. Disciplina não significa autoritarismo. Disciplina não significa você ser regida por uma única vertente. Mas tem que ter uma reunião e falar assim, não, realmente, vamos começar. Não pode criança ir no banheiro, por exemplo. Ninguém vai deixar a criança ir no banheiro e acabou. Ah, mas a criança vai fazer nas calças. Você sabe quando a tua criança realmente está com vontade e quando não. Toda vez que você abre espaço para uma criança ir no banheiro, você sabe que outra vai pedir, outra vai pedir, outra vai pedir, tua sala não vai parar. Se você está explicando matéria, você tem que explicar umas 200 vezes, porque o cara foi e voltou do banheiro, ficou atrapalhando tua aula. E sendo que se você disciplina, na hora da entrada vai no banheiro, na hora do recreio vai no banheiro, na hora de ir embora para casa vai no banheiro, acabou. Tem criança que não vai nem na entrada mais, tem criança que não vai mais na hora da saída, só vai na hora do recreio. E na hora do recreio ter alguém na porta de banheiro, porque o que mais está acontecendo no banheiro de escola? Molecada transando lá dentro. Agora com essa história de misturar tudo num banheiro só, piorou. Se antes menino com menino se comia dentro da sala de aula, no banheiro, menina com menina ficava se lambendo dentro de um banheiro, agora lascou. Agora é promiscuidade total. Não importa a idade, viu? E não importa a idade. Desde os pequenos até os maiores. Tem que ter disciplina. Tem que ter gente para ver tudo isso. Tem que ter funcionário sério. Na minha escola chegou a ter funcionários que eram prostituta, drogado, cadeiro, pessoas que estavam pagando pena no meio de criança. Ah, mas não oferecem perigo nenhum. Lógico que oferece. Um exemplo dessas pessoas já é um perigo. Ah, mas você está discriminando. Não estou discriminando.
Coloca num cemitério esse povo aí para trabalhar. Já que é cargo comissionado, porque arrumou voto para o prefeito, vai para o cemitério. Lá não vai influenciar ninguém. Mas numa escola, com criança, chegar pais para buscar a criança, o pai olhava para funcionário e dava aquela piscadinha, sabe? As ironias do tipo assim, eu te vejo mais tarde. Pô, numa escola isso não pode existir. E existiu. Enquanto eu estava no prédio, eu via essas coisas, ninguém me contava. Então, para trabalhar o social, você acaba escancarando um pouco o seu trabalho. E você acaba vendo outras coisas que você não quer ver. Tem isso também. Se você não trabalha com a parte social, você não desenvolve no aluno o que ele precisa para viver aqui fora. Porque ele está engajado numa sociedade. Ele precisa entender essa sociedade, ele precisa trabalhar junto com essa sociedade. Já pensou? A pessoa se forma, passa na frente de um abrigo de idosos todos os dias e é incapaz de entrar lá e dar um bom dia para os velhinhos, é incapaz de entrar lá e levar um bolo para os velhinhos. Eu tive um aluno, uma formação bem antiga já, ele de tanto a gente falar do corpo de bombeiros, que são heróis, que é isso, que é aquilo, que é muito bom ter, porque eles socorrem, porque eles fazem, porque acontece. Quando terminou o projeto, nós fizemos a homenagem para o Corpo de Bombeiros, ele ganhou o abraço dos meninos lá do Corpo de Bombeiros e tal, ele se apegou tanto, que depois de formado ele ia na porta do quartel levar bolo. Aí os meninos ligavam para mim, Patrícia, veio aqui um aluno seu, ele trouxe um bolo para a gente comer. Aí eu, Patrícia, o outro que é pequenininho veio com a mãe dele, para poder trazer um lanche para nós aqui. Então, é a integração, a sociedade com aquele que vai entrar na sociedade, que é o aluno. Ele precisa dessa integração. Ele precisa entender que tudo que está em volta dele é para o bem dele. São pessoas que estão trabalhando em favor dele. Ele se sente acolhido. Uma criança que se sente acolhida, um cidadãozinho que se sente parte de tudo isso, ele vai agredir tudo isso? Não. Ele vai se tornar um delinquente, um usuário de droga perante essas pessoas que estão em volta dele? Não. Ele vai beber, ele vai xingar a polícia quando passar na rua? Não. Ele vai amar, respeitar mais ainda seus pais, porque ele trabalha com idosos e sabe como é difícil quando chegar na terceira idade? Vai. Ele vai respeitar mais os professores, mais os seus colegas na sala de aula? Vai. Ele vai se tornar um profissional porque ele viu várias profissões no decorrer do curso dele? Vai. Ele não vai ficar tão na berlinda, o que eu vou fazer quando crescer? Ele já vai ter uma ideia mais ou menos do que ele quer, mesmo sendo criança. Então, tudo que eu trabalhei de projeto social valeu muito a pena, porque meus alunos tiveram um leque de oportunidade de se tornar pessoas melhores. E lá dentro dos parâmetros curriculares está qual é o objetivo principal da educação? Tornar a criança, o aluno, né, um ser consciente e atuante na sociedade, um cidadão. Eu, pelo menos, eu formei cidadão. Se estão lá atuante ou não, aí vai da escolha deles. Mas que eles tiveram uma base sólida para se tornar um bom cidadão, meus alunos tiveram. Vale muito a pena. Dá dor de cabeça? Dá. Traz uma série de problemas para o professor? Traz. Não vou mentir. Mas vale muito a pena. Eu falo que o Augusto Cury, ele tem momentos que ele fala língua que faz efeito. Tem horas que ele fala algo assim que é meio, né, ilusório, meio utópico. Mas isso aqui é algo que eu fiz e dá certo. Então, pode ir por essa linha. Dá dor de cabeça. Não pensa que vai ser fácil, mas vale a pena.